Nosso trabalho é sobre agricultura de precisão no cafeeiro, na disciplina de Agricultura Geral 4. Então vamos começar com o que é agricultura de precisão. Agricultura de precisão nada mais é do que a utilização de tecnologia da informação no campo. Com a agricultura de precisão, existe a transposição de dados gerais para obter um resultado próximo da realidade. É uma atividade que gira em torno da precisão, automatização e independência. É uma prática que utiliza da tecnologia de informação baseada na variabilidade de fatores ligados ao clima, solos e plantas. O objetivo principal da agricultura de precisão é otimizar a produtividade e o lucro em cada área específica. Por quê? Porque com o conhecimento de toda uma área, de tudo que é necessário ou não de ser aplicado nela, existe a redução de custos de produção. Muitas vezes são colocados adubos a mais numa taxa fixa, que não é necessária para toda a área. Às vezes a deficiência encontra-se apenas em uma região do talhão e utiliza aquela necessidade para o talhão todo, o que superfatura a quantidade de insumos a serem utilizados. Com isso, ocorre um aumento da produtividade, uma maior eficiência dos agentes de produção, que também é um objetivo muito importante, insumos, máquinas, entre outros, né? Ou seja, otimização, no geral. As principais ferramentas utilizadas na agricultura de precisão são levantamento de dados, tabulação de dados levantados, tecnologias desenvolvidas a partir da mesma e entre outras. Uma observação: a agricultura de precisão não envolve apenas a aprimoração de sistemas agrícolas com o uso de tecnologias. O termo precisão envolve tornar a agricultura mais exata e repetitiva. Repetitiva por quê? Não entendi o sentido da palavra. Repetitiva porque precisão significa acertar sempre em um mesmo ponto. É um ponto preciso e transcrito. Para a agricultura, temos a definição de tornar mais produtivo e rentável com o exato, o necessário e o mínimo necessário. Ou seja, acertar sempre no ponto exato de cada execução. Onde então temos agricultura de precisão sem ser na tecnologia? Quando falamos de tecnologia, nós não falamos de internet, de desenvolvimentos, nós falamos de desenvolvimento de dados. A tecnologia abordada é a de maquinários, GPS, drones, sistemas de informação, entre outros. E a análise de dados, cálculos de fertilidade variável de acordo com o solo, planos de ações mais específicos, tudo isso é a agricultura de precisão. Aqui temos uma imagem bem representativa de um drone em uma lavoura, que acredito ser a mais representativa da agricultura de precisão, principalmente no que estamos falando, que é o cafeeiro. Bom, onde que é feita a aplicação de tecnologia no cafeeiro? Um exemplo aí é a amostragem de solo, né, georreferenciada, que ela demonstra geograficamente onde estão sendo feitas essas amostragens para fazer a melhor distribuição depois da análise, fazer um mapa de fertilidade, né, do local, de forma que fica uma análise nutritiva do solo aí bem detalhada, muito bem pontuada, né, para a gente ter ideia de como essa fertilidade está atuando ali na região. E a gente tem por vantagem da utilização desse tipo de amostragem a redução do custo de adubação, né? Porque por ser, principalmente no caso do café, por ser perene, e ele vai ter um alto custo, a gente pode fazer uma adubação um pouco mais pontual, de forma
a não ter gastos excessivos, excessos de nutrientes jogados, até porque pode ter um problema de relação de algum tipo de alimento com o outro. Promove então a melhoria do solo sem sobrecarregar ele, sem empobrecer, sem salinizar, tendo então aí uma adequação e igualdade dele, né, com áreas que já são adequadas ou que já são mais uniformizadas, uma redução do custo operacional e do custo total, né, entre outros. A agricultura então disposta aí no cafeeiro, alguns estudos foram feitos sobre a utilização, né, da agricultura de precisão na lavoura de café, principalmente comparando taxa fixa com variável em talhões, em que demonstravam desuniformidade de produção. Para ter uma ideia e assimilar o que é cada um, taxa fixa ela é padronizada de acordo com um total. Ela vai ser usada em a distribuição total do talhão. Já a variável ela vai ser o resultado, né, de um parâmetro de análises feitas de pontuais, ponto a ponto, de forma que a gente vai estabelecer essas dosagens de acordo com o que necessita cada ponto, não tendo aí uma taxa principal e única. O fator do calcário. Ele já é um fator que também entra na questão da fertilidade geral, né? E também pode ser feito um mapeamento, porque ele também pode ter uma variação de taxa de aplicação. E por consequência, o que esse controle pode gerar? Uma aplicação variável de calcário aí, de acordo com a necessidade de cada local, de cada porção, gera economia de produto e também gera um menor efeito de carga de calcário, de magnésio, ou até basicidade, que pode atuar no solo, ou talvez aí a falta dele também pode vir a gerar acidez, mas o principal aí no caso de controle de aplicação seria a basicidade, que poderia estar atuando, que é um fator muito mais difícil de ser controlado do que a acidificação. Acabou? Bom, vamos falar sobre manejo de pragas e doenças. Nesse fator, nós podemos ter o levantamento da atuação de pragas durante os cultivos e anos anteriores. Acredito que podemos ter tido um probleminha no áudio, então vamos lá. Levantamento de atuação de pragas durante cultivos e anos anteriores, o planejamento prévio com base nesses dados levantados, o mapeamento da intensidade do controle efetivo das pragas, uma análise de dosagens de defensivos e adequação em dosagens de acordo com os fatores específicos do espaço em atividade, e também o mapeamento e identificação dos danos e das injúrias causadas. E nas daninhas? Nesse fator, podemos ser levantados as daninhas através do mapeamento, a caracterização de atuação delas anteriores para levantamento de possível banco de sementes, o levantamento de fator que pode ter gerado a permanência ou algum trato mal feito, algum trato cultural que tenha sido feito de maneira incorreta, e um verdadeiro histórico da área para que possa ser levantado as possibilidades. E avaliação de maturidade dos frutos. É um plano de análise de maturação dos frutos para gerenciar a colheita, para diminuir a perda e a qualidade de material. Por quê? Porque o amadurecimento é dado pela intensidade de radiação disposta nos frutos, gerando um amadurecimento maior nos 2/3 superiores. Não tem não. Bom, boa noite. Meu nome é Adalberto. Eu vou falar um pouco da agricultura de precisão na colheita do café. A colheita do café ela pode ser realizada de duas maneiras. A colheita manual, que é a mais convencional, que é mais utilizada na agricultura familiar, e a colheita mecanizada, que é uma colheita que é mais utilizada por
por grandes produtores, né? As limitações da colheita mecanizada. Arbustos que podem chegar até 4 metros de altura, que dificultam a entrada de maquinários, dificultam o processo de colheita das máquinas. A maturação desuniforme, que a maturação desuniforme ela vai diminuir a qualidade dos grãos e do produto final e podem afetar o desempenho operacional e a qualidade do produto, como eu disse. As vantagens da colheita mecanizada: uma maior agilidade no processo, maior quantidade de grãos colhidos em um dia, então vai render mais a sua colheita, maior número de frutos maduros colhidos. A agricultura de precisão na colheita. Como que a agricultura de precisão ela vai agir na colheita do café, né? Na cafeicultura? A agricultura de precisão ela precisa de planejamento, de um banco de dados, e para isso ela utiliza de geração de mapas por meio da geoestatística. Ela vai mapear a quantidade de café no ponto de colheita, fragmentar o talhão para que se aplique diferentes regulagens e velocidades, conforme a necessidade do local. Algumas barreiras a serem vencidas pela agricultura de precisão. O custo de produção na cultura do café é elevado e pode chegar a R$12 mil por hectare no ano. E a colheita corresponde a 25% a 35% desse custo, desse valor. Ou seja, a agricultura de precisão ela tem a finalidade de baixar o custo de produção. E também uma das maiores dificuldades é o ponto exato de se iniciar a colheita. Com o planejamento, com o banco de dados, eles vão nivelar, eles vão regular essa colheita e o ponto exato de se iniciar. As vantagens do uso da agricultura de precisão é uma melhor qualidade do produto final, diminuir a perda por queda e café remanescente, uma maior exatidão no ponto de colheita, como eu disse, e uma uniformidade dos grãos colhidos maduros. Então, a finalidade e uma das maiores vantagens da agricultura de precisão na colheita é que ela vai ter uma colheita mais regular e mais proveitosa, ou seja, a agricultura de precisão ela vai favorecer a uniformidade. A atuação na colheita. Atuação da agricultura de precisão na colheita. Utiliza-se a velocidade operacional das máquinas e a vibração das hastes adequadas para diferentes locais no mesmo talhão, possibilitando a colheita de maiores quantidades de café maduros em uma única operação, com maior rentabilidade. A partir de dados que comprovem a eficiência da colheita utilizando a agricultura de precisão, pode desenvolver tecnologias que otimizem o processo de colheita, proporcionando assim uma colheita mais uniforme e seletiva. Então, no final de tudo, vai ter uma melhor qualidade e um ganho no produto final, né? Que é o que o produtor deseja. Aqui a conclusão do nosso trabalho é a agricultura de precisão na atualidade é uma ferramenta que possibilita ao agricultor a usufruir seu terreno de plantio com consumo consciente de insumos e economia dos recursos. É uma técnica que se torna economicamente viável com o passar dos anos. Portanto, para a cultura do café, que é uma cultura perene, a lucratividade e construção da fertilidade do solo são parâmetros alcançáveis e promissores. Então, o produtor vai ter uma economia com insumo, no plantio, na colheita, ele vai ter um melhor aproveitamento da lavoura, ele vai ter um maior retorno do seu investimento, e é isso que o produtor procura, né? Menos gastos e mais lucro. Isso que a agricultura de precisão vai proporcionar para os cafeicultores. No mais é isso, eu quero agradecer a atenção de todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.